Quero falar hoje sobre amor e perdão. Nesse texto aqui de João 13, 34 e 35. Jesus, ele é muito claro sobre essa questão do amor. E a Bíblia toda, ela enfatiza essa temática do amor. Por quê? Porque Deus é amor. E neste trecho aqui, Jesus fala: um novo mandamento vos dou. Como novo? Se este já era o mandamento de amar a Deus, né? Quando Jesus foi perguntado qual de todos os mandamentos resumia toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Como novo mandamento. Veja, porque aqui, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E como é que Jesus nos amou? Se entregando por nós. Então este novo mandamento, ele é tremendo, ele é incomensurável, não tem como a gente medir a extensão desse amor de Jesus, onde ele entregou a própria vida por nós. E ele diz assim: todos vão nos conhecer por essa marca. Às vezes a gente pensa, né? Não, mas se eu conquistar isso, se eu realizar aquilo, se eu comprar, se eu fizer, se eu acontecer, se eu tiver diplomas, as pessoas vão me conhecer. O Senhor disse que se nós amarmos uns aos outros, aprendendo a amar como Ele nos amou, as pessoas vão conhecer a gente, vão saber que nós somos aprendizes, discípulos de Jesus. E esta é a meta de Deus para a igreja em todos os séculos, sobretudo agora no final dos tempos. Porque Jesus fala no sermão profético, na medida que o tempo iria passando, que as coisas do fim iriam se aproximando, os problemas, as tribulações, né? Que o amor de muitos esfriaria, que as pessoas se odiariam uns aos outros, que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa, que a iniquidade multiplicaria. Eu tenho falado aqui sobre a questão da prosperidade. Creio eu que virá um ciclo de prosperidade absurdo. Então, muitas vezes os cristãos ficam pensando que os sinais dos últimos dias, as marcas de uma volta de Jesus, seriam os cataclismas, os problemas da natureza, os abalos totais, globais, mundo inteiro abalado. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz que vai ser como nos dias de Noé. Ele também afirma que vai ser como nos dias de Sodoma e Gomorra.
tanto no juízo de Deus, nos dias de Noé com o dilúvio, quanto no juízo de Deus, nos dias de Ló em Sodoma e Gomorra, não haviam sinais na natureza que prenunciavam o dilúvio ou a chuva saraiva sobre Sodoma e Gomorra. A natureza estava ok. Então, quando Jesus alerta isso, ele diz: olha, as pessoas vão casar e dar-se em casamento, comprar, vender, plantar, colher, edificar. Ou seja, ele diz: olha, as rotinas da vida comum, da vida, estarão preservadas. Agora, haverá a multiplicação da iniquidade, do pecado, da maldade, o ódio, o amor vai esfriar. Então, as mudanças que tocam o alarme para nós da volta do Senhor, são essas que nós estamos vendo. Então, quanto mais o mundo vai para um padrão de competição, de ódio, de ira, de raiva, de amargura, de crítica e de não me toques, as pessoas muito carregadas de seu senso de direito, né? Mas o Senhor nos chama para aprender a viver esse amor, que é o novo mandamento dele. A gente aprender a amar uns aos outros como ele nos amou. Então, esse amor dele é um amor de entrega, é um amor de doação. E este amor na igreja, ele vai gerar unidade. E a unidade na igreja vai trazer a manifestação da glória de Deus no meio do seu povo. E aí todo mundo vai ver, creio eu, que vai ter uma prosperidade exponencial no próximo ciclo, e os crentes também vão navegar vão surfar essa onda. Mas nós precisamos ficar atentos para ter um crescimento na comunhão, na conexão, na palavra, na vivência com o Senhor e uns com os outros. Jesus diz assim em João 17, 23: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, Jesus está falando da comunhão dele com o Pai, da glória que o Pai lhe deu, a glória que ele compartilha com a igreja e da nossa unidade com ele, ele com o Pai, e nesta unidade o mundo vai ver que nós somos discípulos de Cristo. Então, pensa que nós temos este enorme desafio. Nós temos essa grande possibilidade. E é no dia a dia, é aprender aqui, é com essas pessoas. Então, com essas pessoas que nós convivemos, na casa, na família, na igreja. E quantas dores, quantas frustrações, quanto mal entendido, quanto ruído na comunicação, quanto abatimento, quanto desânimo você já experimentou nos relacionamentos aqui na igreja? Todos nós.
E aí, como é que a gente vai viver isso, aprender isso? Na prática, a gente cresce quando reconhece, quando percebe, quando enxerga um alvo. Em 1 Pedro 4:8, ele diz assim: acima de tudo, porém, tenha muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então Pedro está dizendo assim, acima de tudo, sobretudo, além de tudo. Pensa que este tema, ele precisa se destacar, ele precisa estar sobre os outros temas da nossa vida. Acima de tudo, tende grande amor. Por quê? Uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Então aqui a gente vai perceber assim, o amor, o mandamento do Senhor de amar, ele se correlaciona com o perdão. E é aí que vai desenvolver a unidade. Porque multidão de erros, de fragilidades, de dificuldades, de problemas, não falta entre nós. Somos gente de carne e osso, somos humanos, falhamos. Então, na verdade, o amor é a chave para o perdão. E a gente sabe que perdoar não é uma coisa fácil. Não é simples, mas perdoar é simples, sim. Não é fácil, não é mágico, não é um estalar de dedos. Eu disse, não é simples, mas é simples, sim. E o aprendizado do amor também segue este princípio da simplicidade. Veja o que 1 João 4:7 diz: o amor vem de Deus. Deus nos amou. E assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E João diz assim, no 1 carta 4:20, ele diz: se alguém disser, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o Senhor, neste assunto do amor e no assunto do perdão, ele não dá muitas alternativas. Ele não dá nenhuma outra alternativa. Não são muitas. Você não tem muitas escolhas, 2, 3, não. Ou você ama, ou você perdoa, ou você pede perdão, e Deus vai manifestar o perdão dele para você, ou você não será perdoado. Porque na parábola do credor incompassivo, Jesus ensina que o cara tinha uma dívida gigante, vamos lá, 1 milhão, devia 1 milhão para o rei, e o rei chamou ele na conversa e falou: olha, você vai ser preso, porque você está me devendo e não me paga. E ele se jogou ao chão, pediu clemência, misericórdia, que ele iria fazer todo o esforço para pagar o rei. O rei olhou, se compadeceu e falou: tá bom, vou te dar, eu vou perdoar a sua dívida.
Eu vou zerar a sua dívida. Você está liberado da sua dívida. Bom, ele saiu dali sem dívida. E chegou na esquina, encontrou o cara que devia R$1.000 para ele, 1000 vezes menos, e apertou o cara. Falou: você não sabe o aperto que eu passei agora com o rei? Você vai me pagar. Vai me pagar. E esse cara também reagiu da maneira que ele reagiu perante o rei. Se jogou no chão, pediu clemência, pediu compaixão, pediu misericórdia. Ele falou: não, vou te levar preso. E os servos que tinham assistido, os conservos que tinham assistido o rei acabar de perdoar toda a dívida daquele homem, que era muito maior, foi lá para o rei e falou: olha, o senhor não sabe o que aconteceu agora em ali fora. O senhor acabou de perdoar aquele homem 1 milhão, e ele está apertando o outro lá, por causa de 1000, e está levando o outro para a cadeia. E o senhor não disse que daria mais tempo para ele. O senhor perdoou toda a dívida dele. E ele está cobrando o cara lá. Aí o rei falou: então manda os soldados, prende ele, a família dele, todo mundo, e vai ficar preso até pagar o último centavo. Essa ideia de pagar aparece em outra parábola. Jesus fala: você está com alguma diferença com alguém, não sei o que, vai lá, se acerta. O cara tem uma diferença com você, se acerta com ele no caminho, antes que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, ao cara que vai te prender. Porque você vai lá para a cadeia e não vai sair até que pague o último centavo. Ou será entregue aos atormentadores. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que quando a gente recebe o perdão de Deus, libera total nossa dívida, e a gente não pratica da mesma maneira com o nosso próximo, ou seja, a gente não parte esse pão, não multiplica isso, não divide, quem multiplica é Ele, nós saímos de debaixo deste princípio. Porque Jesus é claro na oração do Pai Nosso: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E amém. Quando ele encerra o amém, ele comenta: porque se vocês perdoarem aqueles que vos devem, vosso Pai vos perdoará. Se vós não perdoardes, vosso Pai não vos perdoará. Então, nesses dois temas tão caros na Bíblia, tão poderosos, tão diferenciados, não tem opção, é tudo ou nada. Deus espreme a gente no canto, porque sabe que para nós é muito difícil, sabe o quanto nós somos apegados a nós mesmos, como as coisas não saem do jeito que a gente quer, as pessoas não funcionam como a gente acha que deveria, a gente fica agarrado a nós mesmos, ao nosso achar, ao nosso olhar, às nossas dores, e não dançaram conforme a música que eu toquei, e ficam tocando outra música, sei lá o que, a vontade do outro, a minha, as minhas feridas, e eu não cedo, e Deus não cede. É um negócio muito sério, porque Ele, nesse assunto, é radical, é tudo ou nada. Então, o que eu peço que você pense, que você reflita? Como é que a gente começa a melhorar nisso? Quando a gente reconhece, olha, presta atenção, reflete, confere no seu coração: estou devendo perdão para A, B, C.
Estou devendo um pedido de perdão para ABC. Então, me ajuda, Senhor. Eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Eu vou me acertar com ela. Tem pessoas que eu oro, não vejo há anos, e eu estou orando para pedir perdão. E eu vou pedir. E quantas vezes eu pedi perdão para a mesma pessoa? Para minha esposa, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 47 anos de casado, imagina. E vice-versa, e ela me pede perdão e eu peço perdão para ela e vamos. Então, quando a gente deixa acumular, o narizinho torcido, coisinha aqui, o coração fica entupido de tristeza, ressentimento, mágoa, aborrecimento, frustração, chateação, raiva, ódio. Esse negócio se multiplica. Então, quando eu admito, quando eu reconheço, eu posso pedir a Deus socorro, Senhor. Eu admito que eu estou entupido até o teto de aborrecimento, chateação, sensação de culpa, de dívida. Me perdoa e me ajuda a romper esse padrão. Porque, veja, pedir perdão e liberar perdão é amar. A gente pensa que amar é você só ter um afeto. Amar é ter afeto, mas não é só o afeto. Amar também é atitude. Jesus diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ele aqui não fala em sentimento. Ele fala em observância dos mandamentos, em ação. Então, o amor pode se expressar na emoção, na afetividade, pode se expressar na ação, na conduta, em comportamento, e pode também se expressar no nosso pensamento. No seu modo de ver. O fruto do Espírito da benignidade. O que é a benignidade? É olhar com bons olhos. Benignidade é ver a coisa boa nas outras pessoas. Então, tem gente que tem um olhar negativo constante. É como se a pessoa tivesse um senso de que o valor dela dependesse do desvalor da outra. Então, a pessoa tem uma atitude de uma crítica negativa, vive procurando as falhas, fraquezas, erros, misérias no outro, e sempre acha, porque tem mesmo. E ela enfatiza esse olhar. E isso dá uma falsa sensação de valor, porque se o outro é menos, se eu sou mais do que ele naquele assunto, então eu tenho importância. Engano. Ledo engano. Então, o amor se expressa na ação, na afetividade e no nosso olhar. E na prática é você perdoar. Na prática é você pedir perdão. Na prática é você chegar para Deus e falar: Deus, eu quero jogar toda essa lixaria fora. Ir lá e se acertar com a pessoa. E esse propósito de Deus de manifestar a glória dele na igreja, na unidade da igreja, este propósito do amor, da gente aprender esse novo mandamento de Jesus, que é amar como ele nos amou, ele vai gerar a unidade.
E tem uma coisa interessante que é assim, Deus vai estar curando a igreja. Deus vai curar a igreja. A igreja de Jesus será igreja gloriosa. E Deus vai usar a igreja para curar a igreja. Por quê? No nosso desenvolvimento, na nossa vida, na nossa trajetória e história, muitas pessoas vieram e nos impactaram, nos marcaram, nos traumatizaram. O trauma na esfera psicológica, emocional, é um pancadão que você recebeu e aquilo abriu uma ferida, sangrou, rasgou a carne, infeccionou e até hoje dói em você. Pessoas ferem pessoas. E Deus vai usar pessoas para curar pessoas. Isso Ele vai fazer. Quando você pede perdão, quando você libera perdão, quando você demonstra afeto, quando você acolhe, quando você sorri, quando você joga aquele lixo todo fora e segue com o Senhor. Por quê? O seu irmão, a sua irmã segue com o Senhor. E o Senhor nos perdoou. Então, isso vai curar a igreja. E essa igreja, como é que ela vai ter unidade? É em Cristo. Ele é a nossa unidade. E na medida que a gente perdoa, pede perdão, ama, como Ele amou e caminha, e é um caminho antagônico para onde o mundo está indo. O mundo está indo para essa coisa, cada um com os seus direitos, com o seu poder, com as suas questões, com o seu modo de ser, com o seu ódio, com sua raiva, com as suas amarguras. E o povo de Deus louva. E o povo de Deus diz: nós vamos para o céu. E não é uma fuga. Estamos com o pé na terra, trabalhando, ralando, perdoando, amando, edificando, pregando, levando a palavra, louvando e avançando em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra é simples e ao mesmo tempo tem uma complexidade tão grande, um mistério. Mas o Senhor enviou o Espírito Santo para nos ensinar, nos dar a mão. O Senhor mesmo veio morar em nosso coração. O Pai, o Filho e o Espírito fazem habitação em nós. E o Senhor seja a nossa força, a nossa fonte de amor, de perdão. O Senhor seja em nós essa motivação para a gente avançar nesse modo de amar, nesse novo mandamento. E que haja paz, e cada um possa desopilar, descomprimir, destravar o coração de toda pequena mágoa, de toda grande dor, coisas pequenas e grandes que estão entupidas, sejam liberadas em nome de Jesus. E haja cura emocional, haja paz, haja perdão, haja unidade, em nome de Jesus. Amém.